Opa, e aí, tudo bem? Vem cá, se eu perguntar para você o que é o amor na literatura, você vai me responder? Ah, não. Antes de responder, antes de entrarmos no assunto, já se inscreve aqui no canal, dá essa moral para mim, curte o vídeo, compartilha, ative as notificações. Beleza? Feito isso? Então continuamos amigos e bora lá. O amor na literatura é aquela coisa bonita, é o combustível da vida, os poetas se derramam para a mulher amada e querem viver com elas para todo sempre. Isso é verdade? É, mas não é só isso. E se eu te disser que alguém já fez uma declaração de amor a uma pessoa morta? Uau! Pois é, Álvares de Azevedo, poeta brasileiro da segunda geração romântica, ultrarromantismo, geração do mal do século, influenciado muito pelo poeta inglês Lord Byron. Aliás, tem um vídeo do Lord Byron aqui no canal. Dá uma clicada no link aqui embaixo, vê o vídeo sobre o Lord Byron, que vai te ajudar bastante a entender a nossa conversa de hoje. Então, Álvares de Azevedo, dessa geração ultrarromântica, pessimista, escreveu um poema muito interessante, um soneto, recuperando aí uma forma clássica da poesia que foi introduzida na literatura em língua portuguesa no século XVI. Digo em língua portuguesa porque não foi aqui no Brasil, não. Foi lá em Portugal, pelo Sá de Miranda, e popularizado pelo Camões, o soneto. Álvares de Azevedo escreve um soneto em que ele declara sua paixão por uma mulher. Mas o desejo dele é um pouco diferente do normal. Ele começa com pálida luz da lâmpada sombria e você coça a cabeça. Como seria uma mulher pálida iluminada por uma lâmpada sombria? Vamos descobrir? Soneto. Pálida, a luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos, as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando, por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Vamos interpretar o poema? Primeira estrofe, primeiro quarteto, ele já nos configura uma mulher morta. E como assim? Você vai acreditar em mim, claro, mas eu vou te mostrar. O poema tem provas bem claras disso. Preste atenção em dois adjetivos. Pálida, no primeiro verso, na primeira linha, primeira palavra do poema, inclusive, e embalsamada, última palavra do terceiro verso. Estes dois adjetivos mostram o corpo morto. Veja lá, pálida, palidez, empalidecimento pós-morte. Aí você pode me dizer, tá, Átila, mas e o sombria, a luz da lâmpada sombria? Ele não seria um indício da morte? Ele colabora para a imagem, mas eu não posso dizer que o sombria é um indício tão determinante. Por quê? Vamos lembrar que estamos no século XIX, metade do século XIX, não existia, obviamente, energia elétrica. Então, o que existia à noite eram velas, eram archotes, eram tochas, que não eram luzes tão exatamente claras. Então, todas as luzes ligadas ao fogo que iluminavam a noite eram luzes mais ou menos sombrias. Dentro do contexto, o adjetivo reforça, mas ele não é o principal. Nós temos o pálida, o empalidecimento do corpo, a luz da lâmpada sombria, que obviamente são aquelas velas compridas que ficam ao lado dos caixões, sobre o leito de flores reclinada. Outra pista interessante. Quando você tem um corpo sendo velado, você sabe que fica para fora apenas a parte do rosto e o resto do corpo é coberto com flores. Então, o leito de flores reclinada é um jeito de dizer, olha só, estava lá deitada no caixão. Como a lua por noite embalsamada. O processo de embalsamar um corpo, claro, não estamos falando do embalsamar lá do Egito, mas você também sabe que um corpo, quando é preparado para ser velado e enterrado, ele é embalsamado, ele tem todos os seus orifícios vedados, né, para que possa, então, seguir para a parte fúnebre das despedidas. Confirma-se, por isso, que esta mulher já faleceu. E ao descrever a mulher falecida, ele vê, apesar da morte, a beleza. Porque apesar de ela estar pálida e embalsamada, ela dormia entre as nuvens do amor.
o que nos dá uma importantíssima pista da geração do Álvares de Azevedo. O amor, se fosse amor de verdade, só poderia se concretizar após a morte. Vamos na sequência. Estas duas estrofes, a segunda quadra e o primeiro terceto, trabalham com a questão da idealização e do sonho. Sonho possibilitado, inclusive, pela última palavra do quarto verso. Dormia. Ela, a mulher, dormia. Dormia, obviamente, eternamente. Mas esse dormir possibilita a transposição do eu lírico para o nível dos sonhos, para o mundo dos sonhos. E então ele começa a sonhar. E sonha com o quê? Primeiro com uma virgem do mar. A ideia da virgem é muito cara à idealização do amor romântico. A mulher virgem, não exatamente só pela questão sexual, mas pela questão da pureza. A mulher virgem era vista como uma mulher pura, sem marcas, sem máculas. A virgem do mar, na espuma fria, então a espuma das ondas, fria por ser o mar da noite, embalada pela maré das águas, como se fosse um corpo sendo levado pelo mar. Vejam que tem também aqui uma questão de uma imprecisão já. Não é uma imagem clara, é noite, está escuro, a espuma cobre o corpo. Um anjo entre nuvens de alvorada. A nuvem também está ligada à ideia de imprecisão. O anjo, caracterizando essa mulher morta já como um ser celestial, mas um anjo que surge entre nuvens. Um anjo que em sonhos se banha e se esquece. Sonhos, então, que passam a fundir o eu lírico com a mulher. Eles só vão se encontrar após a morte nesta dimensão dos sonhos. Depois de pensar, de projetar este encontro, vem a questão da idealização física. Esta mulher desperta, no outro plano, obviamente, e ele vê um seio palpitando, a questão da sensualidade do corpo feminino, da beleza, os olhos negros, ou seja, os olhos escuros, se abrindo, as pálpebras abrindo e revelando o brilho daqueles olhos, e as formas nuas no leito resvalando, ou seja, o corpo se mexendo perfeito e nu sobre uma cama, sobre um leito onde eles poderão se amar além da vida. Que fique claro, este amor jamais poderia ocorrer se fosse no mundo carnal. E a gente já vai entender ou vai enfatizar por quê. Nesta última estrofe, então, ele diz: não te rias de mim, meu anjo lindo, mulher idealizada e após a morte transformada em um ser angelical, como se risse da ambição do eu lírico de estar com ela. E aí nos dois últimos versos nós temos a caracterização oposta da vida, que o eu lírico já vê se esvaindo, e da morte que se aproxima com boa perspectiva. Mas aí não é mais a morte da mulher, é a morte dele próprio. Por ti as noites eu velei chorando, vida dolorosa, hostil, vida com bons sonhos e bons sentimentos irrealizáveis. Ele já era apaixonado por essa mulher, ele já desejava fortemente estar com ela, mas obviamente ele não conseguiu. Isso deu errado, e o que lhe restou foi passar as noites acordadas chorando por este amor inatingível. Então, velei, passei acordado, chorando. Já os sonhos que estão ligados ao futuro, e obviamente esse futuro será a morte, uma vez que ela já está morta, o único modo de os dois se encontrarem é os dois estarem mortos. Nos sonhos, após a vida, ele sorrirá, morrerá sorrindo, porque sabe que terá a chance de, num outro plano, em uma outra dimensão, encontrar a mulher amada e aí sim buscar uma felicidade efetiva. Este vídeo foi um pedido da nossa inscrita Lúcia Maria. Se você quer ter o seu nome divulgado aqui, é muito simples. Sugira pautas, deixa aqui nos comentários um poeta, um assunto, algo que você queira ver aqui no canal, e eu vou ter o maior prazer em atender a sua solicitação. A gente se vê no próximo vídeo sobre literatura. Aquele abraço.